Agora vamos falar da obra, de uma obra extraordinária, de um historiador que não pode estar aqui connosco, o historiador Moisés Caetano, que conhece a história do 25 de Abril como muitos portugueses e muitos historiadores não conhecem, que dedicou toda a sua vida nesta exploração, nesta pesquisa, mas eu vou falar da obra, mas agora vai fazer a apresentação. Agora agradeço que se presentes para fazer a apresentação do Moisés. O nosso homem, António Maqueda. António Madeira. Viva Badajoz, viva Espanha! Boa tarde a todos. Eu tenho a dizer, primeiramente, que obviamente não sou Cayetano, Moisés Cayetano, como já disse, o capitão, porque por circunstâncias sobrevindas de uma doença não pode estar cá para falar do seu magnífico livro. E por que é que estou eu cá? Sou um simples professor, companheiro, lutador pela liberdade. Então, um lutador pela liberdade tem de estar neste dia do 25 de Abril. Felicitações para todos os portugueses e nós que consideramos-nos irmãos, também na luta da que fala este livro. É uma obra imprescindível, tenho umas notas, porque não podia ser de outra maneira, para poder fazer algo digno. Esta obra do historiador Moisés Cayetano é uma obra imprescindível para entender o que passou, o que se passou, o que aconteceu nas respectivas reformas agrárias que tiveram lugar em diferentes momentos da história de Espanha e de Portugal. Obviamente com uma diferença de 40 anos, a Segunda República Espanhola, em que aqueles que queriam ter a possibilidade de partilhar a terra, que a terra não fosse sempre dos latifundários, os latifúndios, que tanto mal fizeram para aqueles que trabalhavam a terra deste lado da Gaia e daquele outro lado da Gaia, em Portugal cá, e lá em Espanha. Então vão poder ver cá uma explicação muito clara do que aconteceu em ambos lugares. É uma obra que podem ver na sua portada uma coluna que eu assemelho à coluna dos capitães de Abril, muito diferente, composta de tratores, não sei se diz tratores, em luta para conseguirem a pertença da terra, para não ter de ir na migração, como tristemente sucedeu. É por isso o título do livro, os homens que não tinham terra, os homens sem terra, que devieram em uma terra sem homens, porque tiveram de marchar, ir para a Centro-Europa, ou para outras cidades industriais de Espanha e de Portugal, respectivamente, tiveram de abandonar os seus lugares por o desarraigo, não sei se a palavra é possível em português, a perda da sua identidade, de seus povos, cidades, que tiveram de ir porque não tinham terra para trabalhar. Então, de onde que vem, nos diz Moisés Cayetano, de onde que vem tudo isto? Obviamente da Reconquista. A Reconquista na qual muitas terras foram dadas aos senhores que apoiavam aos reis, respectivamente em Espanha e em Portugal. Então, criaram-se os latifúndios e a necessidade de ter muitas pessoas para trabalhar nessas terras, em uma situação muito perto da escravatura. Então, obviamente, fala também das desamortizações respectivas que tiveram lugar em Espanha e em Portugal no século XIX. Esse intento de
levar as terras para mãos daqueles que mais necessitavam, tirando essas terras da igreja, do clero, das ordens militares, tudo isso aconteceu praticamente nas mesmas circunstâncias de um lado e do outro da raia. Isto é o que o professor Moisés Cayetano desenvolve nesta obra, que, como já disse, é imprescindível para entender, para perceber todo o que aconteceu. Os intentos de reforma agrária foram, de alguma maneira, algo como uma nova situação em que muitos queriam se encontrar nas aspirações das massas de camponeses, de campesinos espanhóis, de camponeses portugueses, que queriam ter uma maneira de sustentar as suas famílias. O capitão Andrade da Silva tomou parte muito ativa. Está cá, não invento nada, está cá, o disse o próprio professor, porque é verdade, porque é história. E com muitas mostras em papel, de jornais, temos claro, com a leitura desta obra, que o capitão Andrade da Silva foi um dos grandes participantes neste intento de reforma agrária, obviamente depois do 25 de abril. Por isso a diferença, Segunda República em Espanha, anos 30, e depois 74, 75, com os intentos de fazer o mesmo que tentaram os espanhóis na Segunda República. Obviamente, o desejo arraigado no ser humano de ter um pedaço de terra em que trabalhar e em que poder sustentar a família, está com o ser humano desde sempre. Então podemos também fazer uma leitura em que vamos comprovar como, ao longo da história, sempre foi o desejo do ser humano de ter essa terra, para não ter de depender de um senhor que obviamente só queria ter mão de obra muito barata e em umas condições para aqueles que trabalhavam a terra, não sendo na sua posição na terra, na que tinham de aguentar tudo. Eu tinha um avô que sempre dizia que tomou parte na repartição de terras da Segunda República. Eu ouvi sempre falar a ele, com muito sofrimento, de que aquilo não pudesse chegar a um bom fim. Como aconteceu também, infelizmente, cá em Portugal. Muitas coisas seriam muito diferentes se aquele reparto de terra, intento de reparto de terras, tivesse chegado a um bom porto, por assim dizer. Obviamente, aquilo não interessava aqueles que tinham o poder, que tinham a terra. Então, conseguiram, e que está analisado muito bem, conseguiram a maneira de deixar algo de terra, mas ao final não deixaram nada. Ao final foi o mesmo para aqueles que não tinham terra, ficaram e seguiram sem terra sempre. Era um sistema fechado, em que não podia-se fazer nada diferente do que os grandes possuidores da terra, o clero, as ordens militares, como já dizia, conseguiam. O professor historiador Moisés Cayetano oferece também dados e interrelações em todas as ordens que interessam a questão. Situação demográfica, realidade social, análise do poder estabelecido, movimentos populacionais, reação dos poderosos, aqueles que detentavam o poder,
regimes políticos, de ambos lados, e os seus interesses para manter o status quo conveniente aos interesses sempre do poder. Eu vou tentar não ser muito longo. Sim. Sim, senão... O sistema social, o que assim era, perpetuava umas diferenças, umas desigualdades entre os que tinham e os que não tinham. Então também o professor apoia-se em obras literárias como Levantado do Chão, de José Saramago, e no lado espanhol de um escritor extremeño, os homens extremeños, Extremadura, que era Felipe Trigo, com uma obra, Jarrapellejos, nas quais, ambas dois, se tratava de o que passavam personagens que eram literários, mas que estavam basados na realidade pura e dura daqueles que tinham de sofrer o poder dos senhores, que não tinham nada para trabalhar, não eram terras próprias e era um sofrimento contínuo. Que é o que se passou quando não pudo ter sucesso nenhuma das duas reformas agrárias? Aqueles que não tinham terra tiveram de ir para outras terras, já dizia antes, o norte de Portugal, Lisboa e Porto, basicamente como cidades industrializadas, e em Espanha, ao norte, o País Basco, Catalunha, Madrid, tiveram de abandonar os seus sítios, deixar as famílias, quando estavam na idade de produção plena. Então deixaram a terra praticamente devastada. Só quedavam os meninos e os mais velhos dos lugares. Então, o desenvolvimento daqueles lugares que tiveram de abandonar, aqueles que foram para a imigração, obviamente a situação foi muito má. Não dizer muito mais, é só dizer que cá vão encontrar, aqueles que leiam o livro, a realidade de duas áreas, o Alentejo português e a Extremadura espanhola, tão similar que só tinham de mudar, de trocar os nomes e as situações eram as mesmas. Acho que vão poder desfrutar desta obra de Moisés Cayetano. Eu só tentei fazer algo para cobrir a circunstância sobrevinda da impossibilidade do doutor, historiador, doutor, professor. Eu sou propriamente um simples professor e por isso tomei o exemplo de aqueles que não são tão novos de falar em pé, porque eu sinto-me muito mais na minha profissão de falar. Neste caso, a esta audiência tão atenta e que eu agradeço, em nome de Moisés Cayetano, a sua presença e a sua atenção. Boa tarde. Uma certa inversão que havia de fazer a apresentação. Pronto, uma certa inversão, não vou repetir, não vou fazer a apresentação da obra, mas vou dizer-vos uma coisa. De facto, as coincidências entre Portugal e a Extremadura espanhola são muitas. O Sr. General Ramalhianos mandou-me estudar, em 76, as reformas agrárias do mundo. Julgava que era um trabalho, mas penso que foi uma praxe. E eu estudei e aprendi. E verifiquei uma coisa espetacular e espantosa. O Franco tinha feito para a zona do latifúndio leis muito parecidas com as que fazíamos aqui, só que não as aplicou. Quem quisesse aplicar aquelas leis levava a caixa porrada. O que também aconteceu em Portugal, depois do 25 de novembro. Antes do 25 de novembro, ninguém foi agredido em Portugal, na zona do Alentejo, porque a Escola Prática de Artilharia, onde é que está? Está ali também o Vita, o Andrade da Silva, o Pássaro e ele. Andávamos, e o Cravo, andávamos desde as 8 da manhã até às 22 horas e mais,
a resolver problemas. Eu não sabia o que era latifúndio. Sou madeirense, conheci os puios. Latifúndio. Uma vez entrei, puseram-me contei isto na hora do almoço, puseram-me num jeep, 20 minutos a andar, dentro do jeep, depois o alentejano, com a sua esperteza, perguntou-me: sabes onde é que estás? Eu disse: não, já dei 20 voltas à Ilha da Madeira. Ele disse-me: não, estás dentro da mesma propriedade que se chama latifúndio. E então, nestas viagens que fazíamos, comecei a ver o que era o latifúndio. Terras por semear, enormes, eram contadas, era não sei o quê. E depois, quando começou o processo, a Revolução Agrária, que não reforma agrária, isso é outra mentira dos senhores que escrevem, houve uma Revolução Agrária, que é completamente diferente de uma revolução. Mas quem fala destas coisas são os burocratas que estão sentados. E então dizem processo revolucionário em curso. Não, no Alentejo, na zona da Escola Prática de Artilharia, não houve nenhum processo revolucionário em curso, houve uma revolução naquela zona. O que é uma revolução? Está escrito epistemologicamente o que é. É tirar o poder a quem tem e passar para outra classe. E aí, quem tinha o poder no Alentejo total eram os latifundiários, eles perderam o seu poder, passou para os trabalhadores, começou a haver a revolução. Agora, quero-vos dizer que este historiador é o historiador do mundo, Moisés Caetano. Ama Portugal e ama o 25 de Abril. E este homem, pena hoje estar, deve ser por causa das suas voltas, pena hoje estar doente, porque este homem é um historiador extraordinário, conhece as coisas do terreno. No nascer do sol tem Badajoz, no pôr do sol nunca sabe onde é que está. Ou está em Cabo Verde, ou está num sítio qualquer. É uma pessoa que vai pesquisar. Pela primeira vez está escrita a história factual do que foram as concepções e os comportamentos de 3 pessoas do Alentejo. O senhor Brigadeiro Pedro Correia, o senhor Soeiro, do Partido Comunista de Beja, e o Andrade da Silva. Pela primeira vez, alguém tem a coragem, como historiador, não fazer de interpretações e põe aqui os documentos e os factos para lerem. Isto está na página 310, a partir da página 310, espero que quem ler que chegue lá, para ver este capitão, em 75 era um jovem, e disse: se eu tiver de morrer pela Revolução, quero morrer aqui no Alentejo, quando o Sr. Pedro Correia, que dizia na altura que as ocupações eram ocupações selvagens, feitas pelos comunistas, queriam-me pôr a andar, queriam-me correr de Évora, e o povo levantou-se, guiado pelo Sr. Pias do Escoral, levantou-se e cercou o quartel-general. E disse: o Andrade da Silva, vocês não tiram daqui. E depois aqueles senhores que queriam mandar embora, é que me disseram para ir à janela, à varanda, falar ao povo e dizer que nada daquilo aconteceria. Eu estive a pensar: vão vocês dizer, mas como tinha receio de que assaltassem, qualquer coisa que está aí a acontecer, de que assaltassem o quartel e houvesse mortes, então fui falar ao povo e disse exatamente: espero continuar junto de vocês, mas se for melhor para a Revolução, que me mandem daqui embora. Mas se for por morrer pela Revolução, morro ao vosso lado, não tenho medo dos tiros de ninguém. Disse isto, era jovem e está publicado, está publicado no público. Depois há aqui uma página muito interessante, que o povo daquelas zonas, num dia de junho, no Alentejo também às vezes só vem junho, foram fazer uma manifestação para dizerem, me apoiarem, onde o comandante e o segundo comandante estavam em cima de um trator, e eu estou a falar e eles estão a ouvir, estamos em junho de 75, quer dizer, o comandante e o segundo comandante estavam de acordo com o que eu fazia. Depois do 25 de novembro começaram a dizer que não. E os meus camaradas todos ali a ler. De qualquer maneira, ouça um pedacinho. Como é possível um general, mestre de quartel, mestre-general, assinar as acusações que me fizeram, acusações de grande patifaria? Assim, isto é oficial no desempenho de funções na EPA e no quartel-general da região militar de Évora,
no período entre 25 de abril de 64 e 25 de novembro de 65, é acusado de ser direto responsável pela conduta e atos que facilitou, direto ou indiretamente, que a seguir se indicam. Participação destacada em algumas ocupações ilegais e violentas de herdados, nomeadamente do Hotel Planície, em agosto de 75. Estive por este processo na democracia que fundaram no 25 de novembro e estive a ser julgado durante 6 anos. E o senhor Coronel que instruiu este processo, Coronel Bandeira de Lima, disse-me isto no fim do processo: se você fosse um dos ganhadores, era um herói. Faz parte dos derrotados, que meteram na lista dos derrotados, de Inês de Almeida, do Hotel, disseram que havia uma ala marxista-leninista na tropa. O Sr. Aventino Teixeira, que trabalhava, dizem que trabalhava com a MRPP, fez uma lista dos marxistas-leninistas, e eu não sei por carga d'água fui metido nessa lista, e depois aconteceram estas coisas, onde estive 6 anos a ser julgado. Mas dizia, pois, dizia o senhor, você agora tem de ser... Mas há uma coisa nesta nota de culpa, e noutras que me fizeram do 25 de novembro, está certo, o meu nome, e eles disseram uma coisa que aliás está aqui a prova evidente, que eu era exuberante. Ora, mas como é continente, não há de ser exuberante. Eu aprendi que os tenentes e os capitães, e ali o meu camarada também, aprendemos na Academia Militar, que os tenentes e os capitães, esses pelo menos têm de ser exuberantes, não podem ser. E quero dizer o seguinte, também fizemos um trabalho para a tropa, em que o Sr. Loureiro, General Loureiro dos Santos, um grande general de Portugal, que pensava muito na estratosfera, mas também nem sempre tem a razão. Ele, de facto, após aquele ataque que houve às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, queria uma defesa antiaérea para Lisboa, que se lhe dessem ouvidos, ia ser preciso 3 produtos internos brutos. E nós só temos um, e com muito pouco para a instituição militar. Portanto, este livro é um livro, e mais uma vez, Badajoz está na linha da frente da Revolução do 25 de Abril. Nós também fizemos um livro, O Meu Abril, que em Portugal não conseguimos editar, e tivemos de ir à Espanha para editar. E o meu Abril é os Lusíadas do 25 de Abril. Eu digo aquilo que penso, não estou a dizer o que os outros pensam, eu digo aquilo que penso e assumo aquilo que penso. Porquê é que digo que é os Lusíadas do 25 de Abril? Foram 40 capitães que só foram convidados e que escreveram, não é onde estavam no 25 de Abril. Uns estavam a dormir, outros estavam na sequia, outros podem... O que é que foi o 25 de Abril para eles? E é uma vitória da Associação Salgueiro-Maia, porque foi uma obra produzida pela Diputação de Badajoz, pelo trabalho do Moisés Caetano, mas houve 12 heróicos capitães de Abril de cá, que nunca tinham trabalhado nestas coisas, o Vítor Pássaro e o Fred, nunca tinham trabalhado nestas coisas. Levantai-vos, porque senão os pessoas não sabem quem são. Pronto! Quem quiser, estas coisas não é vaidade, é justiça. Não é vaidade. A gente tem de assumir. Eu até me darei um tiro aqui, direi quem fez as coisas. Não direi os outros mal feitos. Esses faço. Calma. Se for corrupção, direi. Se for daqueles que a gente pode desculpar de corrupção, se conhecer, denunciarei. Quer dizer que eu ouvi falar muito de corrupção na tropa e noutros sítios, mas nunca vi nenhum ato de corrupção. Nunca vi. Nunca assisti. Também estava sempre na zona operacional. Agora há um camarada meu, que tem um livro aí, António Trancoso, que era lá das administrações militares, e que fala da grande aldrabice que havia na guerra. Ele estava numa coisa de administração, e depois tinha de se vir embora, as contas não davam certas, havia dinheiro a mais, saldo, e queriam que aquilo dava muito trabalho para acertar aquilo. Talvez leva. E ele não quis trazer. Se tivesse trazido, tinha trazido. Pronto, é assim. Eu nunca vi nada disso, mas isto está escrito. António Trancoso. Está ali o livro. António Trancoso também não podia ser outro, tinha de ser um madeirense. Eu quero dizer uma coisa. Além de gente de madeirenses, nós somos descendentes de
os madeirenses são descendentes de alentejanos e outra gente me aporta. Isto está escrito. Este livro, de um homem que fala dos tempos da Academia Militar, eu na Academia Militar, quer dizer, nunca vi coisa tal. Ele esteve nos pupilhos do Exército e depois fala de graves corrupções e de graves crimes. Crimes que ainda hoje, em Loures, quando fui às escolas de Loures, fui confrontado em algumas turmas, de algumas jovens falarem de coisas porque não têm paternidade, porque foram feitas coisas por militares lá, têm de ser corrigidas, na defesa das paternidades, que há muitas rapazes de gente idade cujas paternidades não estão esclarecidas e as paternidades são de militares portugueses. Portanto, eu aconselho-vos a ler esta obra, uma obra corajosa. Façamos convergências importantes na história, na cultura, e podemos ser luz para o mundo. Aliás, como vão ver, aqui os problemas agrícolas e outros são muito semelhantes. E a Espanha, Badajoz, que é a zona que eu mais conheço, não vou falar das outras partes, a Espanha, em Badajoz, amam o 25 de Abril, vivem o 25 de Abril, deslocam-se aqui a Portugal para ver aqui, a Asme e a todos os sítios. Desculpe, não se deslocam, eles festejam. O ano passado, no dia de hoje, eu estava em Pontevedra, no museu, a festejar o 25 de Abril. Sim, então deslocou-se de Badajoz aqui. E as pessoas de Pontevedra vestem-se de vermelho e verde, as cores da nossa bandeira, para festejarem Abril e cantarem a Grândola Vila Morena. Eu quero dizer que ainda agora perguntaram se tínhamos um hino da Associação Salgueiro Maia. Não temos. Mas agora publicamos e a Graça olhou para isto e disse não me tinha dado conhecimento. Não sei se cometemos algum crime. Não há crime. Sim, ela dá liberdade. Não temos tempo de fazer muitas coisas da burocracia. E isto foi pensado, que isto era todos receberam um exemplar, foi pensado que era um texto extraordinário e portanto, eu pedi ao Vítor para fazer uma coisa e para distribuir, estava aí em cada sítio. Um dia será o nosso hino. Portanto, a parte das apresentações está encerrada. Quem quiser depois estas obras, quando se fizer o intervalo do Porto de Honra, podem comprar esta obra, custa 14 euros. Esta, não é esta. E a outra 10 euros. E agora vamos ter um momento musical. Música, mestre! Todos presentes e aqueles que gostavam de estar e não podem estar. Portanto, eu sou capitão ao cubo, sou capitão feito de Abril, sou capitão que vivo Abril e sou capitão da ASME. E sou capitão a nível profissional. Sou titular e mentor de uma exposição sobre o 25 de Abril, de 35 peças, e neste momento a exposição está em França. Eu posso levantar o véu, há uma ligeira esperança de que essa exposição, vinda de França, daqui a um ano, poderá estar em Santarém, à guarda do município de Santarém. Portanto, é uma exposição variada, de vários artistas, onde tem azulejo, onde tem pintura em tela, onde tem porcelana. Mas eu trago uma peça, uma obra de arte. Só vos peço paciência de 3 minutos. Está bem? A ASME não tem um hino e eu venho substituir um hino. Está bem? Espero que corra tudo bem. Isto é uma inopinada. Abril é festa. Não há festa sem música, sem alegria e, por vezes, sem chatices. Amigo, maior que o pensamento,
por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não tenhas medo que o vento é meu amigo também. Não tenhas medo que o vento é meu amigo também. Já não. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se houver alguém que não queira, trá-lo contigo também. Se houver alguém que não queira, trá-lo contigo também. Aqueles que ficaram em toda a parte, o mundo tem. Em toda a parte, o mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz um amigo também. Em sonhos me visitaram, traz um amigo também. Bem-vindos à... Eu não vou cantar a primeira das flores, não podiam todos. Mas eu quero dizer o seguinte: ainda hoje, na cerimónia. Ainda hoje, na cerimónia, assisti lá o meu camarada, fui insultado por um combatente que nós esquecemos dos combatentes. Falso! Todos os dias falamos dos combatentes e damos aqui ao Colombo, Pombo, já estou a dizer para Colombo, um abraço aos combatentes e está presente, estamos sempre presentes e a autarquia não pode esquecer. Fui insultado, quase que me dizia o cara do Chega, eu sei, quase que me dizia o cara do Chega. Não, fui insultado, ali que entrou um mediador, desculpe. A ofensa sou eu que interpreto, não aos outros que ouvem. Eu fui interpretado a dizer, você é igual àqueles que lá estão e não quero falar mais. Não, é que não vi tudo, vi essa primeira parte. Ele depois insultou-me diretamente, depois houve ali a intervenção do meu camarada Jara, que é um diplomata, e que lá teve a capacidade de falar com o senhor disse, não sequer quero ouvir. Ele desafiou-me, e por os combatentes não estão esquecidos, nós não os esquecemos. Já agora é preciso que os combatentes saibam que têm de procurar apoio na Liga de Combatentes e na Associação de Defesa das Forças Armadas. E se quiserem se forem abandonados e quiserem fazer uma manifestação contra o abandono, venham cá, porque nós estamos cá também fazendo isso. Pronto. Agora vamos ouvir o Manuel Carvalho estava perguntando onde é que vocês estavam. Manuel Gaspar. Vamos ouvir Manuel Gaspar a cantar. Eu conheci este homem, tive um encontro romântico com este homem. Mas não foi de amor.
Ele estava a cantar e eu fiquei encantado. Ora, então, muito boa tarde a todos. Mais uma vez... Fala lá, Andrade, pá. Para eu falar, Eu vou-vos cantar uma cantiga que faz parte de um último álbum que saiu agora no mercado, que chama-se Abril Se És Ser. Isto foi inspirado por um amigo meu, poeta, que é talvez, a nível nacional, o maior poeta satírico que eu conheço. E ele escreveu um poema que chama-se Conversa com o 25 de Abril. Então ele enumera aqueles factos todos que tiveram e diz: anda cá, 25 de Abril, chegou a altura de termos uma conversa, lembras-te disto, lembras-te daquilo, etc, etc. Então isso inspirou-me a fazer uma cantiga que se chama Abril Se És Ser. Então é assim. Abril, se és a cantiga num tom de desencanto, encanta abrir e canta, reinventa um novo canto, encanta abrir e canta, reinventa um novo canto. Abrir, ser mais que o sonho que dorme na madrugada. Acorda, abrir, acorda e aclara esta alvorada. Acorda, abrir, acorda e aclara esta alvorada. Abril, se és o compasso que pauta o andar do tempo, agita, abrir, incita o povo ao movimento, agita, abrir, incita o povo ao movimento. Abril, ser mais que a espiga, ser pão, vinho e alimento. Laranja, abrir, laranja, um novo vento. Laranja, abrir, laranja e traz-nos um novo vento. Abril, se és a semente, sem água nem claridade, semeia, abrir e rega mais cravos de liberdade. Semeia, abrir e rega mais cravos de liberdade. Abril, ser um sorriso nos lábios de uma criança, perfuma, abrir, perfuma de flores a nossa esperança, perfuma, abrir, perfuma de flores a nossa esperança.